Bom dia, bom sábado a toda a igreja. Eu hoje vim aqui, esta semana temos estudado os frutos do Espírito, vim falar sobre um fruto. Eu acho que não seria correto dizer frutos do Espírito, porque todos eles se complementam. O que na Bíblia está escrito é fruto do Espírito e todos eles, todas aquelas características fazem parte do mesmo fruto. Então eu vim falar de uma dessas características em específico, que é o domínio próprio. E gostava que começássemos este culto abrindo as nossas Bíblias em Gênesis 3, 4 a 7. Quem puder ler, por favor. Gênesis 3, 4 a 7. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Este foi o primeiro momento na história humana em que faltou-nos domínio próprio. Antes, Adão e Eva eles tinham total controle das suas capacidades. Deus tinha-lhes dado isso, eles viviam com Deus e como viviam com Deus e faziam tudo e confiavam em Deus, como Ele lhes pedia, não lhes faltava livre-arbítrio. Mas quando Eva e Adão pecaram, então aí tudo começou a correr mal. E eles foram expulsos do jardim. E em Gênesis 3, 22, Deus, podem abrir, quem quiser. Eu também posso ler. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Ou seja, nós pecamos e como consequência disso, o mal entrou, ficou a fazer parte da nossa natureza. E então, a cada momento era mais difícil para a raça humana continuar sem pecar. Então Deus teve que tirar o ser humano do jardim, teve que tirar ele do fruto que lhe permitia viver eternamente, para que o ser humano não pecasse eternamente. Isto é uma coisa que Deus fez para o nosso bem, porque a vida em pecado é uma vida má, é uma vida triste, é uma vida onde vemos coisas que não queremos ver, sentimos coisas que não queremos sentir. Então, Deus, neste ato de misericórdia, tirou o acesso de Adão e Eva à árvore da vida, da raça humana à árvore da vida. E a verdade é que as expectativas de Deus estavam certas. O ser humano passou a deixar de ter domínio próprio, passou a deixar de conseguir se controlar por si só. E Caim matou Abel. Depois os antediluvianos, eles falharam com Deus, relacionaram-se entre si de maneiras que não eram aceitáveis a Deus, não era o que Deus tinha proposto. Tiveram que ser destruídos pelo dilúvio. Depois a Torre de Babel, Abraão, que pecou porque... várias pessoas pecaram. Abraão pecou porque no Egito não disse a verdade, mentiu, disse que não era a mulher dele. Depois Moisés também pecou e por aí em diante. Toda a raça humana foi pecando. Não houve nenhum homem que não tivesse pecado. Todos pecaram. Todos falharam nesta questão do livre-arbítrio. Mas houve um homem que não falhou nesta questão do livre-arbítrio. E eu gostava que nós abríssemos a nossa Bíblia em Romanos 3, 23 a 26. Ok, eu vou esperar que todos encontrem. Acho que todos já encontraram. Eu vou ler
Então, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte de cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Ou seja, Jesus mostrou que é possível viver sem pecado, mostrou que é possível ter uma vida com livre-arbítrio. Ele nunca confiou em si próprio, ele sempre confiou no Pai dele que estava no céu. E por meio dele, apesar de termos pecado, apesar de ter-nos faltado o livre-arbítrio, ter-nos faltado o domínio próprio, nós podemos recuperar isso. Porque ele viveu uma vida justa, nós agora podemos ter uma vida justa. Então, nós podemos recuperar a nossa liberdade. Durante 4.000 anos, Deus ainda não tinha vindo ao mundo e apesar de as pessoas acreditarem que ele vinha pela fé, ele ainda não tinha vindo. Nós nascemos num contexto em que Deus já veio e já morreu por nós. Nós temos a certeza absoluta, sem dúvidas, sem qualquer sombra de dúvida, que Jesus morreu por nós na cruz. Ou seja, podemos ter uma vida completamente nova, uma vida com liberdade. Porquê? Porque o livre-arbítrio é responsável porque o domínio próprio é responsável pela nossa liberdade. E quando Jesus morreu por nós na cruz, ele nunca pecou. Então ele sempre teve domínio próprio. Ele mostrou que isso é possível e mostrou também que ao morrer por nós na cruz, ele deu-nos uma hipótese também de viver assim. Eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias em 1 Coríntios 9:25. Não, perdão. Gálatas 5:1-13. Se alguém que leia, por favor. Isto é, pois seguirmos na liberdade com Cristo que nos libertou e não torneis a colocar-nos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar e está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Para a Fatinha não ficar muito cansada, alguém agora pode ler do 5 ao 8 e depois alguém do 8 ao 13. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? E se alguém agora puder ler do 8 ao 11. Esta preservação não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se prego, ainda há circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Ou seja, Jesus deu-nos liberdade, deu-nos possibilidade de termos uma nova vida. Essa nova vida veio porque Ele morreu por nós na cruz. Então, agora podemos ter liberdade.
E se a gente agora lermos o 22 e 23, eu vou ler. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Aqui mostra a nova vida que Deus nos dá. Todas estas são características do mesmo fruto, porque não é possível uma pessoa ter amor e não ter domínio próprio, e não é possível uma pessoa ter fidelidade e não ter amor. Isso é completamente impossível. É possível, mas não é a vida que Deus quer para nós. Não é possível. Por exemplo, olhando para a situação de Adão e Eva, eles, quando pecaram contra Deus, quando eles comeram o fruto na árvore da vida, eles estavam a amar a Deus ou não estavam a amar a Deus? Não estavam a amar a Deus. Quem ama é obediente, é fiel, porque não trai, confia. Então faltou fidelidade também. Não foi só amor que faltou fidelidade, porque eles acabaram por trair a confiança de Deus e não confiaram em Deus também. E o que é que faltou mais? Faltou domínio próprio. Viram um fruto tão bonito e acabaram por cair. Acabaram por pecar. Deixaram de... Ou seja, este fruto que Deus nos quer oferecer, ele não é completo se ele não tiver todas estas características. Elas dependem umas das outras. E se faltar uma característica, então não é o fruto do Espírito. É outro fruto qualquer. Mas esse fruto não tem valor, porque falta uma característica. Falta uma característica àquele fruto. A vida que Deus nos dá quer nos dar uma vida em abundância. Mas faltar qualquer uma destas coisas, qualquer uma destas características, se nos faltar a bondade, se faltar-nos a fidelidade, então essa não será a vida que Deus quer para nós. Deus quer que a gente tenha uma vida equilibrada. O equilíbrio é essencial. O domínio próprio ajuda-nos. Ajuda-nos porque ajuda-nos a meter em prática outros dons. Por exemplo, quando eu amo alguém e quero fazer alguma coisa para essa pessoa, por exemplo, a minha mãe pede-me para eu tirar a louça da máquina, mas eu estou a ver televisão. Será que eu quero sair da televisão? Posso não querer sair. E se eu não quiser sair, o que é que eu estou a amar mais? A televisão ou a minha mãe? A televisão. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não estou a ter domínio próprio. E não tendo domínio próprio, eu não tenho amor. E é por isso que o domínio próprio é tão importante. O domínio próprio ajuda-nos a atingir os outros frutos, tal como os outros frutos não, as outras características do fruto. Tal como as outras características do fruto também ajudam a atingir o domínio próprio. São características interdependentes e que precisam umas das outras. Prontos. E agora gostava que abríssemos as nossas Bíblias em 1 Coríntios 9, 25. Se alguém puder ler. Todo aquele que luta de tudo se abstém, entre que eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Obrigado, Vânia. Todos os atletas, existem atletas melhores, existem atletas piores, mas todo o atleta que realmente se foca, ele esforça-se por ter uma alimentação saudável, ele esforça-se por dormir nas horas corretas, por se alimentar bem, por beber água. E do que é que ele vai atrás? De um objetivo que vai parecer. De alguma coisa neste mundo que, quer queiramos, quer não, um dia vai deixar de existir. Acabou. Já não existe mais. Vai deixar de existir. Então, porquê? Porquê fazer isto? Não tem nenhuma razão comparada com a razão que nós temos.
Há pessoas que lutam por honras nesta terra. Isso não vale nada, porque essas honras vão desaparecer. Tudo vai sumir. Mas há uma coisa que não vai sumir. Não vai sumir a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Deus, o reino de Deus, que somos nós. Todos nós fazemos parte do reino de Deus. E também uma vida eterna ao lado do nosso Criador. Isso é o que compensa perseguir. Então, não é só a jornada em si, mas o que eu tenho durante a jornada. Durante a jornada, para alcançar o céu, nós adquirimos muitas competências. E essas competências fazem parte do fruto do Espírito. Nós adquirimos domínio próprio, adquirimos amor, fidelidade, adquirimos várias coisas. Às vezes temos que nos abster de coisas que gostamos. Temos de nos sacrificar como um atleta se sacrifica. Um atleta tem de ter muito domínio próprio. Mas, no final, as coisas compensam. Não podemos ter outros deuses diante do nosso Deus. Temos que eliminar tudo o que nos afasta de Deus, por mais difícil que isso nos possa parecer. E para isso é preciso domínio próprio. E esse domínio próprio não vem de nós. Com certeza que existem pessoas que realmente têm muito domínio próprio. Mas esse domínio próprio ele não é completo, porque esse domínio próprio não vem de Deus. E nada é completo quando não vem de Deus. Deus é o único que nos completa. Então, dependemos inteiramente de Deus para atingir esse domínio próprio. É um fruto do Espírito. Precisamos estar em comunhão com Deus. E alguém poderia me dizer: bem, mas eu gostava de... Eu acho que todos temos livre-arbítrio e eu gostava de usar o meu livre-arbítrio para aproveitar a vida, para viver, para obter o maior prazer que eu conseguir nesta vida, para fazer o que eu quiser. A questão é, Deus dá-nos livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Todos nós podemos fazer o que quisermos. A questão é, vale a pena fazer o que eu quiser? Compensa fazer o que eu quero? Será que não é mais benéfico seguir a vontade de Deus? Quando eu faço o que eu quero, às vezes os resultados podem ser muito maus. Há muita coisa que eu quero e só me vai trazer desgraça. Mas tudo o que Deus quer para nós é bom. Abram lá as vossas Bíblias em 1 Coríntios 10, 23. Eu vou ler. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue sem ter nenhuma dúvida de consciência. Pronto, e vou parar aqui. Ou seja, nós podemos fazer o que quisermos, como eu já disse. Mas será que no final vai compensar? Essa é que é a questão. Será que não vale a pena eu escolher ter uma vida ao lado de Deus, escolher desenvolver as qualidades que Ele quer me dar e escolher a vida que Ele me quer dar? Ou será que vale a pena eu querer viver como eu quero viver e depois sofrer as consequências disso? É uma questão importante de se pensar. Porque nesta história só existem dois lados, o do bem e o do mal. E eu acho que se a gente escolher o lado do mal, já estamos no lado perdedor. Falámos sobre o livre-arbítrio. Falámos sobre o domínio próprio. Mas o que é... Como é que podemos... Eu sei que, claro que o primeiro passo para ter domínio próprio é buscar a Deus. É buscar comunhão com Deus a cada dia. Não há ninguém que vá ter domínio próprio se não buscar a Deus. O domínio próprio é genuíno e verdadeiro.
Mas o que é que podemos fazer da nossa parte? Porque não é só Deus que tem que fazer, nós também temos que fazer a nossa parte. O que é que nós podemos fazer? Nós temos que ser claros sobre o que nós queremos fazer. Para onde é que nós queremos ir? Se aquilo é errado, aquilo é errado. Se aquilo é certo, aquilo é certo. Temos que saber para onde é que queremos nos dirigir e organizar os nossos pensamentos. Porquê é que eu não quero fazer isto? Isto é bom, isto é mau? Decidir. Depois nós temos que tomar uma decisão sobre o que vamos fazer com aquelas coisas. Sobre essas coisas que já caracterizamos como boas e como más. E temos que dar uma resposta a essas coisas. E não vamos tentar fazer tudo de uma vez. Às vezes o melhor é fazer como os bebés. Dar pequenos passinhos. E depois tornarmos-nos numa criança e dar um passo maior. E quando adulto ainda maior. Vamos devagar. Por exemplo, se eu quero deixar de beber bebidas alcoólicas, vamos começar, por exemplo, numa semana deixei de beber um copo. Pronto. Depois, um mês depois, pronto, estão a entender o que eu quero dizer? Devagar. E depois tem outra coisa. Substituir os nossos comportamentos por outros hábitos. Ninguém é vazio. Todos nós temos que nos preencher de alguma forma. Então, por exemplo, em vez de beber, eu vou passar um tempo com os meus amigos. Ou em vez de beber vinho, eu vou beber um sumo. Substituir as coisas. Porque nós não vamos... Vai ter que haver um hábito que vai substituir o hábito que a gente tinha anterior. Porque o ser humano é assim. O ser humano é feito também dos hábitos que lhe compõem. Depois é aprender a ver o lado positivo das coisas. A nossa jornada nem sempre corre bem, às vezes vamos cair. Mas temos de confiar em Deus. Não evitar frases como eu nunca vou conseguir. Evitar frases como nunca mais vou fazer isto. Porque imaginamos que eu digo nunca mais vou fazer isto e depois na semana a seguir eu estou a fazer isto. Nós não podemos confiar em nós próprios, só vamos ter desilusões se confiarmos em nós próprios. Temos de confiar em Deus. Vamos experimentar dizer, eu vou tentar substituir isto por aquilo, eu nunca mais... Não, esta semana não vou fazer isto, hoje eu vou substituir uma bebida alcoólica por um sumo, coisas assim. Nada de querer nos transformarmos em Deus. Nós não somos Deus. Nós somos meros humanos. Ok? Depois mais coisas. Recompensar-nos pelas nossas realizações. Isto é valorizar-nos pelo que a gente consegue fazer. Por exemplo, sei lá, tivemos uma semana toda a ir dormir no horário certo. No final da semana comemos um chocolate. Estamos recompensados. Vocês podem dizer, mas chocolate não é uma comida muito boa. Mas um chocolate de vez em quando também não faz mal. E depois é assumirmos um compromisso com Deus. Porque nós assumimos compromisso a toda a hora com seres humanos e às vezes falta termos um compromisso com Deus. Compromisso não é que eu nunca mais vou pecar. O compromisso é de que eu nunca mais quero pecar. São coisas diferentes. E pedir ajuda a Deus para mudar os nossos hábitos a pouco e pouco. Crescendo com Ele, aprendendo com Ele, mas nunca o retirando da nossa vida. Claro que há momentos em que vamos cair. Claro que há momentos em que vai parecer que as coisas estão a desabar. Mas não é por isso que Deus nos abandonou. Não é porque pecamos porque Deus nos desabou. Deus continua lá. Só que às vezes nós não o vemos. Às vezes nós somos como aquele servo de Eliseu que não viu os exércitos celestiais que estavam à volta para lhe proteger. Deus está sempre connosco. Então, vamos confiar em Deus. Isto é um compromisso que cada um de nós individualmente tem de fazer.
andar com Deus. Não importa o que aconteça. Não importa se eu caí 1, 2, 3 vezes, 4. Não interessa o número. O que interessa é andar com Deus. E é isso. Então, que todos nós possamos fazer uma escolha. Que todos nós possamos fazer um compromisso aqui esta manhã com Deus. A questão de viver com Deus como quem vive com um amigo. Que assim seja com esta igreja. Amém. Amém.